Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma manhã estamos juntos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E nesta manhã nós temos algo diferente ou igual. Na verdade, quem vai falar com você, quem Deus vai usar nesta manhã é o meu irmão, pastor Ney Molina. Estará trazendo uma palavra de avivamento, de perdão para a sua vida e de toda a sua família. Preste atenção nesta mensagem. Na sequência, nós traremos mais um quadro, um cristão e a profissão. E ao final, estaremos orando por você e por toda a sua família. Fique conosco, assista essa mensagem. Verdadeiramente, Deus vai falar com você. Estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada a Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer esta Páscoa convosco, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Amém? Esta palavra fala sobre uma trama. Esta palavra fala sobre um arquiteto, um plano arquitetado que havia sido criado para prender, para matar, para subjugar o nosso Senhor Jesus. E esta era uma trama que estava incorrendo entre os sumos sacerdotes, entre os homens e os doutores da lei da época. E diz a palavra que eles procuraram um homem das quais andava com Jesus, por nome Judas, e esse sendo Iscariotes. E neste momento, Satanás entra no coração de Judas, e ele então começa a dar todas as orientações, todas as informações de como é que deveria acontecer aquele processo, aquela trama. E nós olhamos então Jesus na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, sabendo de todas aquelas coisas. Havia passado um momento de louvor, de adoração, de glória, momento de júbilo na presença dos seus discípulos. Já havia andado, feito milagres, feito coisas gloriosas, maravilhosas na presença do Espírito Santo e do Senhor. Então,
nós vemos um momento em que Jesus vê todas aquelas coisas acontecendo, todas aquelas circunstâncias, aquela movimentação acontecendo. E aí ele então chama Pedro e João e diz: Pedro e João, vão até a cidade e preparem a Páscoa que havemos de comer. Mas aí Pedro e João dizem: onde é que querem, que o Senhor quer que nós a preparemos? Ele diz: vão, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro d'água, segui-o até a casa onde ele entrar. E ali, quando ele entrar na casa, vocês digam ao pai de família: onde está o cenáculo mobiliado que o mestre nos manda para que preparemos a Páscoa? Então, eles assim o fizeram, foram até aquela cidade, entraram naquela casa, encontraram o pai de família, encontraram o cenáculo mobiliado e ali então prepararam a Páscoa. O Senhor Jesus veio na presença dos 12, inicia a sua reunião de Páscoa, dizendo: eu desejei muito comer esta Páscoa convosco. Muito eu desejei. Eu esperava muito por esse momento. Aí, ele pega e reparte o pão, passa o vinho e diz para os discípulos se servirem, para tomarem, para beberem. E num dado momento da Páscoa, ele diz assim: este é o meu corpo, este é o meu sangue, mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Nesta noite, neste culto, Jesus está nos dando uma lição de como vencer as adversidades, de como vencer o mal. Você já louvou, já bendizeu o nome do Senhor, e agora precisa estar firme para as hostes malignas, para vencer os males. Porque quando adoramos aqui, o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas, está furioso, requerendo uma situação contra a nossa vida, para nos abalar, para nos interditar, para paralisar o nosso processo de exaltação e glorificação ao nome do Senhor. Mas o Senhor traz então uma primeira lição para mim e para você. Não mude a sua agenda. Não importa o mal que veio, que sobreveio, que está acontecendo ou que possa acontecer. Não mude nada. Não mude a sua agenda. Jesus nessa noite está dizendo a mim e a você: você entrou aqui glorificando, exaltando, bendizendo, adorando, dizendo que só o Senhor é Deus. Não vai ser a adversidade que vai fazer de você mudar os planos que Ele tem para a sua vida. Se Ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele viu toda aquela situação sendo criada. Judas, os sumos sacerdotes, o levante contrário que estava se apresentando. Mas ele disse a Pedro e a João: vão, preparem a Páscoa. É tempo de me reunir, é tempo de glorificar, é tempo de me preparar com esta Páscoa. Eu não sei a situação que tem ocorrido, que tem passado contigo. Ou quem sabe o Espírito Santo nessa noite está dizendo a você: se prepare. Fique de pé, se levante, esteja firme, seja resoluto. Não mude nada. Se veio uma situação contrária, querendo fazer você recuar, não recue, não volte, não retroceda, não mude nada. Existe uma agenda, um processo, uma preparação de Deus para a sua vida, e ela vai acontecer. Não mude nada. Se Ele disse que é a hora da Páscoa, será a hora da Páscoa.
Se Ele está dizendo para você, olha, vai na cidade e prepara a Páscoa, não olhe para Judas, não olhe para os sumos sacerdotes, não olhe para aquele levante, não olhe para a situação contrária. Ele disse, eu vou fazer, é tempo chegado, não mude a sua agenda. A segunda lição que o Senhor nos dá, não mude os seus sentimentos. Ele disse, eu desejei muito comer esta Páscoa convosco. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e existe uma situação que muitas vezes tem silenciado os seus lábios, tem feito seu coração ficar fechado, tem feito você às vezes louvar, mas com aqueles gemidos inexprimíveis. Jesus nessa noite está nos dando uma lição. Ele já sabia de Judas, ele já sabia que estavam lhe perseguindo, que estavam buscando e querendo matá-lo. Mas ele chegou para os discípulos, olhou para eles e disse, eu desejei muito comer esta Páscoa convosco. Quem sabe você está em casa e tem uma situação que está um verdadeiro revés. O Espírito Santo nessa noite diz a mim e a você, chegue lá e leve palavras dóceis, aprazíveis, cheias de amor, de louvor e de adoração ao nome do Senhor, e diga assim, este é o meu lar, esta é a minha casa, este é o meu Éden, esse aqui é o lugar em que Deus escolheu para abençoar a minha vida. Eu desejei muito estar aqui. Quem sabe você está na empresa, está passando uma luta, uma situação difícil, parece até que não tem possibilidade de continuar. O Espírito Santo te diz assim, entra lá e diga, eu desejei muito estar aqui, levantar hoje de manhã, dizer que só o Senhor é Deus, que Ele está à frente dos meus projetos, dos meus propósitos, que Ele é aquele quem prepara todas as coisas para a minha vida. Mas diga, lá no ambiente de trabalho, na sua casa, em meio aos teus familiares, eu muito desejei estar com vocês, estar aqui. Isso vai mudar, vai fazer com que a situação que você parece que acha que não tem solução, você vai ser canal, vai ser veículo da bênção de Deus naquele lugar. A terceira lição que Jesus nos dá, não permita que o ambiente seja alterado. É o ambiente da casa, é o ambiente do trabalho, é o ambiente com a sua família. Não permita. Jesus, naquela abençoada Páscoa, naquela abençoada ceia, Ele diz assim, tomai e repartir entre vós. Ele poderia ter dito assim, olha, Mateus, João, toma o seu pedaço, está aqui, ó, João, o seu pedaço, Mateus, o seu, Tiago, olha o seu pedaço. Mas ele disse assim, tomai-o e reparti entre vós. Ele não quer que no ambiente da casa, Ele não quer que no ambiente da empresa, Ele não quer que no meio, no seio da sua família, haja separações, haja uma coisa isolada. Ele quer que eu e você sejamos um canal de bênção. E dizemos assim, do meu eu te dou, e do seu você também me dá. Nós somos uma família, nós somos uma casa, nós somos um ambiente abençoado pelo Senhor. Tomai-o e reparti entre vós. Este é o plano. E o ensinamento que o Senhor nos dá é muito diferente a ceia que nós vivemos hoje e a ceia que se passava naquela época. Naquela época, o cálice passava de uma boca a outra. Eu tomava um pouco e entregava para o irmão tomava um outro gole e entregava para o outro entregava, e eles ficavam se olhando e dizendo assim,
para quem ele vai passar agora, para quem ele vai entregar. O Espírito Santo, o Senhor das nossas vidas, nessa noite, quer que eu e você passemos por esse processo, que possa ser que esteja acontecendo, ou que ainda vai acontecer. Ele quer que você passe com a cabeça erguida e dizendo: o Senhor é o meu Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, Ele não vai deixar, e não vai depender de mim, que esse ambiente seja alterado. Se houve um dardo, se houve uma seta do inimigo contra a sua vida, nessa noite o Senhor está dizendo assim: levanta o escudo da fé e diga: na minha casa, no meu lar, na minha família, no meu trabalho, a bênção reina, a bênção se estabelece. Por quê? Porque Jesus, quando disse para os discípulos: tomai e reparti entre vós, Ele queria que aquele ambiente, que aquele lugar de Páscoa não fosse alterado. Esse ambiente mágico que Deus nos permitiu nessa noite, esse louvor, essa adoração, Jesus quer que você seja um canal, um veículo desta bênção, para chegar em casa e dizer: ressuscita, para chegar em casa e dizer: tu és santo, para chegar em casa e dizer: entra na minha casa, faz a obra aqui, Senhor. Ele quer que você seja um veículo, um canal de bênção, com combustível aceso, e diga: só o Senhor é Deus. A outra lição que o Senhor nos dá é de que, independente da situação, Ele quer que eu e você ministremos o perdão. Jesus chega diante daquela ceia, olha bem para os 12 e diz assim: eu desejei muito estar convosco, tomai e reparti entre vós, mas eis, tem uma aqui, está aqui no nosso meio, ele me trai, ele coloca a mão na mesa comigo e ele me trai. Muitos estudiosos, muitos historiadores dizem assim, que aquele momento é o momento em que Jesus condena a atitude de Judas. Mas eu creio, pelo Espírito Santo, que é o momento em que o próprio Jesus faculta a Judas a oportunidade de dizer assim: mestre, eu pequei, eu falhei, eu não vigiei, eu pensei que estava agindo certo, mas não esperava que esse ambiente, que esse momento que nós estamos vivendo aqui fosse tão especial. Jesus, nessa noite, está trazendo a mim e a você uma mensagem, através do seu Santo Espírito, a dizer: ministre o perdão. Não importa a situação que foi levantada, não importa a oportunidade que ele teve e desperdiçou, não importa a situação contrária que ele provocou contra a sua vida, que ela provocou, ele está dizendo: ministre o perdão. Deus vai te dar estratégias dos céus, para que você chegue em casa, no trabalho, na família, e diga assim: olha, tem uma situação que acho que precisa ser resolvida, tem uma causa que precisa ser tratada, tem uma questão que precisa de solução, não sei. Jesus, o Espírito Santo, o próprio Deus, vai tocar no seu coração e vai dizer assim: é você que vai ser veículo de bênção para a vida dele, é você quem vai ser canal de bênção. O Espírito Santo, nessa noite, está nos dando uma lição. Primeiro, não mude a sua agenda. Existe um propósito, existe um desejo de Deus, existe um projeto de Deus na sua vida para que se realize. Não interdite, não se permita ser intimidado.
Tenha a convicção de que Deus está no negócio, de que Ele te chamou, Ele te levantou, Ele proporcionou, Ele te falou, Ele está nesse negócio. Segundo, não mude os seus sentimentos. Veio uma situação, veio um problema, veio uma questão. Você continua sendo crente, você continua sendo servo, você continua sendo irmão, você continua sendo filho, você continua sendo adorador e vai glorificar o nome do Senhor. Não permita que o ambiente seja alterado. Crie situações, reúna a sua família, chame os seus amigos, provoque o encontro, provoque a conversa. E diga: Senhor, toma conta, faz a obra, entra com providência, manifesta o teu poder, trabalha nas causas e nas questões. Ministre o perdão, porque se você ministrar o perdão, a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Nós podemos dar um glória a Deus por esta palavra? Amém. Se você, nessa noite, ouviu esta palavra, eu volto a dizer, eu achava que ia vir aqui trazer uma palavra sobre entrai pelas portas, ó Rei da Glória. Eu achei que ia trazer uma palavra de salmos, eu achei que ia trazer uma palavra onde íamos falar sobre hinos e louvores, mas o Espírito Santo me trouxe aqui nesta noite para trazer uma palavra de alerta para a sua vida e dizer: tenha convicções de como vencer este mal que está assolando a sua vida. Tenha a estratégia de Jesus. Quando o sumo sacerdote, quando Judas Iscariotes estava se arquitetando contra a vida de Jesus, ele não mudou a sua agenda, não mudou os seus sentimentos, não permitiu que o ambiente da casa, da ceia, da Páscoa fosse alterado. Você não vai permitir que o ambiente da casa, da ceia, do seu trabalho, do seu casamento seja alterado. Mas você vai dizer: eu tomo e reparto. O que é meu é também dele. O que é dele também é meu. E a bênção vai reinar na minha vida. E você, que é crente, cristão, cheio da palavra, louva a Deus com os mais altos timbres, vai dizer: eu também tenho voz para ministrar o perdão de Deus sobre a vida. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o nosso quadro O Cristão e a Profissão. E hoje, uma personalidade muito interessante, nossa professora, enfermeira e coordenadora, professora Eunice Nelly. Bom dia, professora. Bom dia a todos. É uma alegria tê-la aqui hoje, mas eu gostaria que a senhora esclarecesse algumas informações aos nossos telespectadores acerca do curso de enfermagem. O que faz uma pessoa que realiza o curso de enfermagem? Bom, hoje o curso da enfermagem ele está atuando em várias vertentes, né? Antigamente a enfermagem ela participava só da área assistencial, né? Era o cuidar direto do paciente. Hoje não, hoje a gente já tem um leque que abrange desde a parte de assistencial, ou a parte de gerenciamento, como também parte de auditoria, treinamentos, né, home care. Então hoje ela está muito mais autônoma, é uma profissão hoje que ela consegue se solidificar por si só. Professor, uma pergunta, qual é a diferença? Nós temos visto várias pessoas que fazem o curso de técnico de enfermagem e aí nós temos a graduação em enfermagem. Qual é a diferença? Qual as responsabilidades? Enfim, qual é a diferença do técnico de enfermagem para o enfermeiro? Bom, o técnico ele só pode atuar na sua profissão com a supervisão de um enfermeiro. Ele não pode trabalhar sozinho, ele não pode trabalhar como autônomo. Ele tem sempre que ter a supervisão de um enfermeiro. E dentro de alguns procedimentos, são alguns procedimentos restritos que são só do enfermeiro. Então, assim, um catéter vesical, procedimentos mais invasivos que só o enfermeiro mesmo pode fazer. Além da prescrição de enfermagem, consulta de enfermagem, o atendimento de alguns protocolos da saúde que é só o enfermeiro mesmo, fica restrito o atendimento só para o enfermeiro.
né, como consulta do paciente, alguns procedimentos, é só mesmo o enfermeiro, com a graduação, né? Qual o tempo de duração do curso de enfermagem hoje? Olha, nós temos instituições que são 4 anos e instituições que são 5 anos. Isso vai de acordo com a deliberação do MEC, né? O MEC, ele coloca hoje que para graduação ele tem que ter 4.000 horas. Então, isso vai depender se for período integral, 4 anos, se for diurno ou noturno, 5 anos. Professor, e com esta situação no país, médicos cubanos chegando, o país intensificando aí todo o investimento na área da saúde, quais são as perspectivas de um profissional da área de enfermagem? Quais são as perspectivas de trabalho na nossa região e no nosso país? Olha, a perspectiva é que aumente, né? Porque os conselhos mesmo estão querendo acabar com o técnico e o auxiliar e deixar mesmo só o enfermeiro aí dentro das suas vertentes, administrativo e o assistencial, né? Em relação às condições, hoje nós estamos tendo muitos concursos na área, né? Então, assim, o número de vagas para enfermagem tem aumentado bastante e o piso salarial também. Então, assim, com a chegada dos médicos cubanos, para nós enfermeiros não alterou em nada, né? Pelo contrário, a gente tem conseguido um espaço maior para atuar na nossa profissão. E a senhora tocou sobre salário. Nosso telespectador gostaria de saber quais as perspectivas salariais para a região e para o país. A partir de quanto começa a receber um salário de um profissional de enfermagem? Pode chegar até quanto? Olha, hoje depende muito da região. A nossa região aqui hoje, em torno de 8 horas, o piso salarial está saindo em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, né, em algumas instituições. Aí tem os serviços públicos, que são concursos, que também vão sair em 6 horas, 8 horas essa média. E em centros grandes você tem os hospitais e as instituições que você faz plano de carreira. Então você entra como um trainee e vai como sendo enfermeiro sênior até chegar ao top, que vai gerar em torno mais ou menos o enfermeiro hoje em R$15.000, tá? Para 6 horas. Puxa vida, então aí fora adicional noturno, insalubridade, essas coisas. Então, para quem gosta da área de saúde, vale a pena? Vale a pena. E hoje, assim, o concurso público está voltado muito para a enfermagem. Na nossa região aqui, nós estamos tendo concursos públicos a cada 2 meses para a região, assim, de várias cidades, né? E estão solicitando bastante. Professora, muito obrigado por todas as suas contribuições, é uma alegria tê-la no nosso programa e até sábado que vem com mais um curso e mais uma profissão. Eu creio que o Espírito Santo falou com você através dessa mensagem. Mas agora eu queria que você agendasse uma data. Eu queria que você marcasse na sua agenda a data de 1º de agosto, 2 de agosto e 3 de agosto. Teremos um grande congresso em nossa igreja. E no dia 1º de agosto, nós teremos algo muito especial. Vindo do Rio de Janeiro, a ex-funkeira Perla, que fez muito sucesso aí em todo o Brasil, estará conosco, louvando ao Senhor, contando seu testemunho de vida. Você jovem, você já não tão jovem, mas você é nosso convidado a participar deste congresso. 1º, 2 e 3, sexta, sábado e domingo. Esteja conosco. E nesse momento eu queria te convidar a curvar a sua cabeça para juntos realizarmos uma oração de fé. E o Espírito Santo vai falar com você. Curva a sua cabeça. Soberano Deus que estás no céu, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, apresentamos todas essas pessoas, todas essas causas, todas essas situações, clamamos pela Tua intervenção, Sua intervenção divina, Pai, entra com providência naqueles casos, naquelas situações de difícil acesso, naquelas águas paradas, vai movimentando, Pai, vai entrando com o Teu poder, Deus, ministra cura, ministra transformação, ministra união, ministra restituição nesse momento, Pai. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua graça, nós cremos na Tua intervenção, Pai. Ministra a Tua bênção sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus.